Bem-vindos ao canal Notícias do Mercado da Bola. Aqui você fica por dentro dos principais rumores, negociações e contratações do futebol nacional e internacional. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica bem informado sobre o mercado da bola. E começamos nosso giro de notícias de hoje num bate-bola Brasil e Alemanha. De acordo com informações do jornalista Fabrício Romano, o América Mineiro encaminhou a venda do lateral direito, Arthur, para o Bayer Leverkusen. O clube alemão pagará cerca de 7 milhões de euros, cerca de 38,5 milhões de reais, pelo jogador de 20 anos, que figurou na convocação da seleção principal do interino Ramon Menezes. Na Itália, de acordo com informações do Corriere dello Sport, o salário alto vem sendo o grande obstáculo para a contratação do espanhol, Marco Asensio, pelo Milan. De acordo com a publicação italiana, o salário do jogador gira em torno de 5 milhões de euros por temporada líquida mais as comissões de Jorge Mendes, seu agente. No Brasil, o Palmeiras oficializou o retorno do atacante Arthur, que estava no RB Bragantino. O Alviverde pagou 44,5 milhões de reais de imediato, e pode pagar outros 5,5 milhões de reais em bônus por metas pelo jogador, que assinou até o fim de 2027. De acordo com informações do jornalista Lucas Musetti, o Santos irá exercer a preferência pela compra do atacante Soteldo, que pertence ao Tigres, do México. O Peixe pagará cerca de 20 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. RB Bragantino oficializou a contratação do atacante Eduardo Sacha, do Atlético Mineiro em definitivo, por cerca de 5 milhões de reais. O jogador, de 31 anos que tinha negociações se arrastando nas últimas semanas, assinou até o fim de 2025 com o Massa Bruta. Por outro lado, de acordo com informações do jornalista argentino César Luiz Merlo, da TIC Esportes, o Atlético Mineiro encaminhou a contratação do volante argentino Rodrigo Bataglia, do Mallorca da Espanha. O Galo deve pagar cerca de 4,6 milhões de reais. O jogador, de 31 anos, chegará em definitivo e assinará até o fim de 2024. Fluminense oficializou a contratação do volante Thiago Santos, que estava no Grêmio. O jogador, de 33 anos, chega em definitivo com o aval do técnico, Fernando Diniz, e assinou até o fim de 2024. Vasco oficializou a contratação do centroavante Juan Seco, do Santos. O clube carioca pagou 500 mil reais pelo empréstimo do jogador, de 21 anos. Ao final do contrato, o Cruzmaltino tem uma opção de compra fixada em 7,5 milhões de reais. Botafogo oficializou o retorno do atacante Júnior Santos, que estava no Fortaleza em definitivo. O clube carioca pagou cerca de 1 milhão de reais pelo jogador, de 28 anos. O clube cearense ainda pode receber 500 mil reais em bônus por metas, do atleta. Coritiba vence concorrência de São Paulo e Santos e acerta a contratação do lateral esquerdo Jamerson, do Guarani em definitivo. O jogador, de 24 anos, assinará até 2025. O Coxa pagará cerca de 5 milhões de reais pelo atleta, e ainda cederá ao meia, Regis, em definitivo para o Bugre. O clube paulista ainda deve receber também o volante Bernardo, do Coxa. Fortaleza encaminhou a contratação do meio-campista Vinícius Zanocelo, do Santos. O jogador chegará por empréstimo, com opção de compra fixado em 22 milhões de reais. De acordo com informações do jornalista Bruno Gilfrida, do Globo Esporte, caso o atleta receba uma proposta no meio do ano, os cearenses terão a opção de igualar a oferta ou serão obrigados a liberar o jogador. O Leão do Pici ainda oficializou a contratação do zagueiro Bernardo Chapo, que estava no Ituano. O Leão pagou 1,8 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos, que assinou até o fim de 2026. Bahia oficializou o retorno do meio-campista Tassiano, que estava no Grêmio. O clube baiano pagou cerca de 1,5 milhão de reais pelo jogador, de 27 anos. Goiás acerta a contratação do meia-atacante Guilherme Marques, que estava livre no mercado após sair do futebol chinês. O jogador, de 31 anos, atuou toda a sua carreira no futebol europeu e asiático. Cuiabá oficializou a contratação do volante Ranieri, que estava no Avaí. O Dourado pagou cerca de 3,65 milhões de reais pelo jogador, de 26 anos. A Jacuipense da Bahia também recebeu uma porcentagem pela venda do atleta.
O clube do Mato Grosso anunciou também a chegada de Emerson Negueba, atacante de 22 anos, que estava jogando no CRB. Juventude oficializou a contratação do centroavante Elton, que estava livre no mercado após sair do CSA. O jogador, de 37 anos, tem passagens por Corinthians, Ceará, Vasco, Flamengo, Sport e outros clubes. Sampaio Correia fechou com Bill. O atacante de 23 anos já passou por clubes como Flamengo, Ponte Preta, CRB, Sport e Inter de Limeira. Ituano apresentou os 3 primeiros reforços contratados para a Série B. São eles: Martin, volante de 25 anos, do Santo André; Jonathan, lateral de 25 anos, do Botafogo; e Brian, centroavante de 21 anos, do Lajeadense. Mirassol acertou a contratação do lateral direito Heitor, do Internacional por empréstimo até o fim da temporada. O jogador, de 22 anos, disputou o Paulistão 2023 pela Ferroviária. E assim, chegamos ao final de mais um giro de notícias do mercado da bola. Não esqueça de deixar sua opinião sobre as movimentações dos clubes, pois ela é muito importante para nosso canal.